Concedendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado pela história dessa igreja, 2 anos, e nós temos esse privilégio de estar juntos aqui hoje, celebrando, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem levantado neste lugar um povo que é imparável, um povo determinado, um povo feliz, um povo apaixonado pelo Senhor. E vamos em frente, na força e na dependência daquele que nos chamou, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Imparáveis. Meus irmãos, ser imparável é ser gente que segue em frente, que vai adiante, que caminha rumo àquilo que Deus tem colocado diante de nós. Irmãos, como é bom poder voltar aqui hoje. Tive o privilégio de ver o nascimento, de ser parte do nascimento dessa igreja, e é muito bom ver que a igreja continua caminhando, continua crescendo, continua avançando, e muito feliz a escolha desse tema para celebrar os 2 anos de Lagoinha Fremisa. Me sinto honrado com o convite para estar aqui, e é tão interessante, meus irmãos, que a gente ouve muito, sobre ir avante, sobre ser imparável, mas quando é que a gente precisa colocar isso em prática? Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos vontade de parar, sim ou não, gente? Há dias que são difíceis, há momentos complicados, e são nesses momentos, são nesses dias que precisamos nos lembrar de um tempo como esse, que precisamos nos lembrar que Deus nos chamou para sermos imparáveis. E quando eu orava a Deus por este culto, por este tempo junto com vocês, veio em minha mente alguém imparável, o apóstolo Paulo. Nós poderíamos pegar vários outros momentos da vida desse homem de Deus, mas esse texto que a gente leu é um texto que mostra de uma forma muito clara que Paulo era imparável. Esse texto nos fala de um momento de perseguição na vida de Paulo, um momento em que ele é apedrejado, ele é arrastado da cidade e ele é dado como morto. As pessoas que olhavam para Paulo, aquele pregador do evangelho, aquele homem de Deus, aquele homem tão intrépido, agora ele recebe pedradas, ele é arrastado, e as pessoas diziam: esse cara morreu, não vai acontecer mais nada, já foi, acabou o ministério dele, ele não vai ter coragem mais de voltar neste lugar. Meus irmãos, quantas vezes nos deparamos com situações assim, quanto a decretar a morte, sem que Deus tenha dito isso. Eu e você, dia após dia, precisamos olhar para Deus e nos lembrar que aquilo que Ele disse e aquilo que Ele não disse, aquilo que as trevas têm dito, nós temos que desconsiderar, porque é Deus quem tem a palavra final em nossas vidas. Paulo, após ser apedrejado, após ser arrastado, após ser dado como morto, a Bíblia diz que Paulo é um homem que é imparável, mesmo diante das dores. Às vezes, meus irmãos, as dores da vida querem nos parar. Você imagina o que é ser apedrejado? Um tipo de morte, um tipo de agressão muito complicada, as pedras batendo na cabeça, em várias partes do corpo, causando feridas. Mas nós estamos diante de um homem que ele escolhe ser imparável. Paulo tinha dentro de si: as dores, as feridas não vão me parar. Paulo está ferido,
Paulo está machucado, não apenas fisicamente, mas a sua alma, as suas emoções. E a Bíblia vai dizer para nós no verso 20 que as pessoas estão rodeando ele ali, os discípulos estão rodeando Paulo. Talvez para surpresa de muitos, ele se levanta, ele se coloca de pé. Tem tanta gente que depois de ser ferido diz: eu não vou mais me levantar, eu não vou ousar me levantar mais. Me jogaram no chão, me feriram, me magoaram, tantas coisas aconteceram, mas nós estamos diante de um Paulo que decide se levantar. Nós precisamos tomar essa decisão, a despeito de tudo aquilo que a gente vivencia, de decepções, de situações que nos ferem. Precisamos olhar para Paulo e dizer: essa ferida não vai me parar, essa dor não vai me parar, essa mágoa não vai travar o que Deus tem para fazer em minha vida. Paulo podia dizer: olha, para mim deu, mas a Bíblia diz que ele se levanta. O diabo diz, o diabo assopra nos nossos ouvidos: você foi ferido, não vale a pena continuar. Mas aquele que é imparável diz: essa ferida não vai parar a obra de Deus em mim e através da minha vida. Meus irmãos, Paulo se levanta. Sofrimentos de ordem emocional, sofrimentos físicos. Mas, meus irmãos, um linchamento como ele acaba de passar, mas ele se levanta, ele se recupera das feridas, e longe de murmurar, dizer: Deus, como assim? Estou fazendo tudo certo, por que o Senhor permitiu tudo isso? Nós temos e ele se levanta, não para entrar na cidade e dizer: Barnabé, bora, acabou, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber da obra. Não, Paulo não faz isso. A Bíblia vai dizer para nós que esse homem se levanta, e no verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos. O evangelho são as boas novas, evangelhos são boas notícias. Às vezes na nossa vida, meus irmãos, nem sempre a gente tem boas notícias, nem sempre há boas notícias para o pastor Jorge, para a pastora Thalita, mas eles se levantam para trazer boas notícias para a igreja, para o Frimisa, para Santa Luzia. Muitas vezes na nossa caminhada é assim. Algumas pessoas dizem: eu não estou recebendo boas notícias, na minha casa as coisas não vão bem, no meu trabalho não está legal, não estou legal na faculdade, as notícias não são boas. Por que eu deveria abrir os lábios e levar boas novas para alguém? Queridos, o chamado de Deus para a nossa vida não depende das circunstâncias que a gente enfrenta, não depende se o nosso dia é bom ou ruim, depende daquele que nos chamou, daquele que nos capacitou, daquele que diz: meu irmão, eu quero te usar, independente de como esteja o seu dia. Sabe, não tem a ver com sentimento, tem a ver com convicção. Paulo se levanta, e a Bíblia diz que tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Querido, Deus quer que você dê fruto, meu irmão, mesmo num dia ruim, mesmo após feridas, Deus quer que você dê fruto. Amém, gente? Sabe, não é para parar de dar fruto quando as coisas estão difíceis, é para dizer: Deus, eu vou dar o meu melhor. O dia está ruim, mas eu tenho boas novas para você. Quem vê você pregando o evangelho durante a semana pensa: dá tudo certo na vida desse membro da Lagoinha Frimisa. Quem vê você dizendo: olha, Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida, pensa: essa pessoa não tem problema. Mas é porque nós vamos além disso, meus irmãos. Irmãos, a Bíblia diz para nós que Paulo, 22, diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A gente olha para algumas pessoas e a gente fala: essa pessoa é muito fora da curva. Talvez muitos iam dizer: eu estou precisando de um ombro amigo, eu estou precisando de alguém que cuide de mim, eu estou precisando chorar no ombro de alguém. Não que Paulo fosse alguém muito durão,
Mas Paulo aprendeu a se levantar das suas dores. Jesus, ele não preparou os seus discípulos apenas para as vitórias. Quando ele enviava os discípulos e os enviava para a obra e dizia: olha, se vocês entrarem em algum lugar e não receberem a palavra de vocês, vocês vão sair daquele lugar e vão sacudir a poeira dos pés. Jesus estava ensinando aqueles discípulos a lidarem com a frustração. Nós temos uma geração hoje que não aprendeu a lidar com frustração, não aprendeu a lidar com o não aprendeu a lidar com momentos difíceis, mas nós precisamos aprender a lidar e precisamos ensinar as outras pessoas que nem sempre vai ter sim, que nem sempre vai dar tudo certo, mas que a gente precisa permanecer firme, mesmo quando tudo dá errado. Nós estávamos essa semana, na sexta-feira, ali no tabernáculo. Estávamos nos despedindo do pastor Sérgio, um pastor de 44 anos, que o Senhor chamou para si. Domingo passado, uma hora dessa, estava sendo internado, sentindo uma dor forte no peito. Na segunda-feira, os médicos falaram com a esposa dele: ele tem que fazer uma cirurgia na aorta e despede dele, pode ser que ele nem volte dessa cirurgia. Pastor Sérgio, um companheirão, ali na regional, junto com o pastor Richard, não sei se ele já veio aqui, né? Mas assim, um homem de Deus, um homem sério. A esposa dele é líder do Kids na Matriz, e ele fez a cirurgia, voltou da cirurgia, mas algumas complicações, e na quinta-feira ele veio a óbito. Meus irmãos, nós estávamos ali, e a esposa dele, em determinado momento, pegou o microfone para agradecer as pessoas, as manifestações de carinho. E tudo que a gente podia fazer e pode fazer nesse momento é orar para que Deus dê graça à pastora Aline, para continuar criando o Arthur e seguir a vida agora sem o marido. Um homem de apenas 44 anos de idade. O pai dele estava lá discursando ao lado do caixão. Um homem que deve ter talvez uns 70 anos de idade, um pastor também. Mas tem coisas que a gente não entende. Irmãos, nós precisamos entender que a vida, as dores fazem parte da vida. As dores vêm, as frustrações vêm, as decepções vêm. Mas eu e você precisamos tomar a decisão de dizer: eu sou imparável. Essa dor não vai me parar. Essa decepção não vai me parar. Pior do que perder é nós nos perdermos com as perdas. Pior do que a gente perder alguma coisa, pior do que a gente perder alguém, pior do que a gente ser decepcionado, é a gente se perder a partir daquela perda. Meus irmãos, quando lemos um texto como esse, um homem que é apedrejado, um homem que é dado por morto, ele se levanta e vai fazer discípulo. Ele se levanta e vai pregar boas notícias. Ele se levanta e vai fortalecer as pessoas, dizer: gente, fica firme. Ele se levanta para dizer: gente, não desanima não, o reino de Deus é assim mesmo, a gente vai entrar, mas vai ter tribulação demais. Que Lagoinha Firmeza continue avançando, mesmo com dores, dias difíceis. Se até aqui, na história dessa igreja, 2 anos, ela enfrentou situações difíceis, que essa igreja continue avançando, continue sendo uma igreja resiliente, uma igreja que caminha no poder do Espírito Santo, na dependência, vivendo cura, vivendo milagres e rompendo a cada dia mais e mais, para a glória do Senhor. Aleluia! Diga comigo: a vida não acaba quando sofremos dores, frustrações, perseguições, angústias. Amém, meus irmãos? Paulo era um imparável. Talvez você está aqui hoje dizendo: olha, eu parei meu ministério, eu parei de trabalhar na igreja, porque um dia alguém me feriu, porque um dia alguém falou alguma coisa da boca para fora, e eu escutei do coração para dentro, e estou parado até hoje. Talvez você está aqui hoje, e ao celebrar 2 anos da igreja, você contribuiu com esses 2 anos, mas hoje você está parado, e Deus te chama a voltar e dizer: eu quero estar de volta nessa obra. Essa igreja vai romper nessa cidade. Meus irmãos, quando a gente abre a nossa Bíblia em Neemias capítulo 6, Neemias capítulo 6, é um texto também que eu
que eu quero ler com os irmãos. Paulo era um imparável mesmo diante da dor. Queridos, há dores que tentam nos parar. Às vezes, conversamos com algumas pessoas e quando a gente fala, meu irmão, por que você não está mais vindo à igreja? Por que você não está mais envolvido? E a pessoa diz, você que não sabe, fui tão ferido na caminhada. E é bom que a gente tenha exemplos como o de Paulo aqui, para nos ajudar a entender que nós precisamos seguir em frente, apesar de dores. Mas em Neemias nós encontramos aqui mais um relato que diz aqui, versículo 1, Neemias 6, verso 1, todos acharam? Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre resposta. Meus irmãos, quando as dores não nos param, quando as feridas não nos param, as distrações tentam nos parar. Neemias está com aquela obra de edificar novamente Jerusalém, levantando os muros, mas o inimigo, ou os inimigos se levantaram, os inimigos da obra, e eles tentam distrair Neemias, dizendo, Neemias, para um pouquinho aí, vão encontrar com a gente. Mas Neemias, ele não se distrai. Neemias diz, por que eu pararia a obra e iria ter com vocês? A insistência do inimigo, 4 vezes enviando o mesmo pedido, e Neemias sendo firme. Meus irmãos, nós precisamos ser imparáveis e não deixar que as distrações nos impeçam de continuar a obra. Às vezes há pessoas que são gente curada, é gente que diz, eu não vou me ferir, eu não vou deixar a ferida me parar. E aí o inimigo, as trevas mudam de estratégia. Diz, se essa pessoa não parou por causa da ferida, ela vai parar de outra forma. Vamos distrair, vamos fazer ela parar a obra, vamos chamar para conversar, vamos criar alguma situação. Não deixe a distração te parar. Nós precisamos ter foco, amém, meus irmãos? Nós precisamos ter concentração. Neemias está num projeto de Deus. Neemias é aquele que sai do palácio para fazer a obra de Deus. Neemias é esse homem que vai debaixo de uma direção muito clara de Deus. Mas imagine se ele para a obra para dar atenção ao inimigo, para ouvir voz que não fosse de Deus. Quantas vezes, irmãos, na caminhada nós damos ouvido aos opositores, nós tentamos responder aquilo que não deveríamos. Quantas vezes nos perdemos, irmãos, não em feridas, mas em conversas que não vão nos levar a lugar nenhum, vão atrasar o processo, vão fazer com que a obra cesse. Precisamos ter discernimento espiritual. Neemias tinha. Neemias olha para aquele chamado e diz, não vou, eu não vou encontrar com o inimigo, eu não vou parar o que eu estou fazendo, não, essa obra é grande, essa obra é importante, essa obra é relevante, eu não vou parar o que eu estou fazendo. Meus irmãos, quando nós entendemos quem somos e a importância daquilo que nós estamos realizando, a gente não para. A obra está no meio do caminho, estamos na metade da obra, mas o diabo quer fazer parar a obra. Irmãos, quantas vezes uma igreja como essa, rompendo aqui na cidade, uma igreja numa avenida, num lugar tão visível,
E o diabo ele tem estratégias para que a obra pare, para que a obra deixe de avançar, mas que neste lugar haja pessoas que ouçam a voz do Senhor e digam: não vamos nos distrair, não vamos nos perder, não vamos envolver com aquilo que não edifica, com aquela conversa que vai fazer parar a obra. Não deixe a obra parar na sua vida, não deixe que aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer pare, porque você resolveu fazer algo fora da direção. Meus irmãos, há pessoas e situações que se tornam armadilhas para nos distrair. Quando nós entendemos isso, meu irmão, eu e você precisamos estar muito focados. Jesus era alguém muito focado. Jesus está fazendo a obra que o Pai havia confiado. Ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Mas houve um momento que Jesus ficou muito popular, e alguns tentaram tirá-lo do foco, mas ele manteve a obra, manteve o foco naquilo que o Pai tinha chamado para fazer. A Bíblia diz que Jesus, ele era tão focado naquela obra, que quando os discípulos vão a Samaria para tentar preparar um lugar para recebê-lo, o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Jesus tinha uma determinação, uma firme resolução em obedecer o Pai, em não retroceder. Meus irmãos, que nós possamos ser gente determinado, que nós possamos ser gente que não vai parar por qualquer motivo, que não vai parar, que não vai se distrair na caminhada. A distração é muito perigosa. Quantas vezes, irmãos, nós dizemos: olha, não tem tempo para ler a Bíblia, e aí a gente se distrai, olhando ali o Instagram, para baixo, para cima, e vai, e volta de novo, vai no stories, não sei o quê, daí a pouco vai 1 hora, 2 horas, e a gente diz: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas a gente se distrai, mas a gente se perde. Meus irmãos, como a gente precisa ter foco naquilo que a gente está fazendo. Se Deus te confiou um GC, meu irmão, dá o seu melhor naquele GC, sabe, cuida daquele rebanho que Deus está te confiando. É lindo ouvir aqui, né? A gente ouviu aqui no como é que chama o jornal mesmo, gente? LF News, que é isso, hein, gente? Dizendo aqui, não dá para falar o nome de cada célula mais, porque são muitas, gente, que problema bom. Glória a Deus, irmãos. Sabe, igreja saudável é a igreja que tem GC, é a igreja que abraça a visão de células. Os ministérios são importantes, os ministérios são muito importantes para o andamento da igreja, mas os GCs são uma base. Vivemos aí 2 anos de pandemia, irmãos. Pastor Flavinho falava outro dia na reunião de liderança de célula, que as igrejas que permaneceram firmes foram aquelas que tinham uma base de células, que tinha pessoas comprometidas com GCs. Então não tinha reunião no templo, tinha que fazer online, ou só podia trazer poucas pessoas, mas aqueles irmãos estavam firmes, porque estavam sendo acompanhados por um líder de pequeno grupo. Meus irmãos, nós não podemos nos distrair. Você sabe que a gente pode nos distrair até em ministérios e falar assim: eu não tenho tempo de ir em célula. Por quê? Porque eu estou em 3 ministérios. Lá em Vespasiano, quando alguém fala isso, eu abri mão de algum ministério, porque a nossa prioridade é que você esteja numa célula. Tem que servir no ministério? Sim, mas tem que estar em célula, porque isso vai fortalecendo a igreja. E daqui a pouco, a partir de Lagoinha Firmeza, nasce uma outra Lagoinha. Daqui a pouco, daqui de dentro, nascem novos pastores. Mas vai nascer a partir de pequenos grupos, a partir de um GC. Então nós precisamos entender, não podemos nos distrair. Agora, meus irmãos, precisamos seguir em frente, ser imparável, mesmo diante das distrações. As trevas muitas vezes vão colocar distrações no nosso caminho, mas a gente precisa ser focado. Neemias manteve o foco. Neemias disse: eu não vou. Por que eu pararia essa obra? Eu não vou parar. 4 vezes, houve a insistência, mas ele manteve sempre a mesma resposta. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, a vontade de Deus é que a gente avance sempre. E quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, ser imparável.
Deus não quer que a gente pare. Deus quer que a gente siga em frente. A vontade de Deus, trave, nada. Evangelho de João, capítulo 8. O versículo, vamos a partir do verso 1 mesmo, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, diga comigo, vai, e não peques mais. Meus irmãos, nós estamos diante de um relato de uma mulher que havia pecado, que havia bagunçado ali com seu casamento, e essa mulher é levada até Jesus, e aqueles homens queriam apedrejá-la. E é muito interessante que Jesus, ele sempre nos surpreende, e ele começa a dialogar com aqueles homens, e a palavra que Jesus traz sobre a vida deles faz com que eles repensem muita coisa, e eles vão se retirando dali, se retirando. E é o momento que Jesus olha para aquela mulher que havia pecado. Jesus não alivia o pecado dela. Jesus não diz: olha, o que você fez não é tão grave assim. Não, Jesus não faz isso. Jesus não passa um pano dizendo: olha, tá legal, eles pegaram pesado com você. Não, Jesus não faz. Mas Jesus também não permite que a vida daquela mulher acabe por causa do pecado. O pecado não pode nos parar também. Irmãos, nós precisamos entender que em Jesus há lugar de graça, há lugar de arrependimento, há lugar em que eu e você podemos nos levantar. Há pessoas que pararam porque um dia cometeram um erro. Há pessoas que foram paradas, estagnadas, porque ao olhar para a sua vida, eu errei, eu pequei, eu baguncei com tudo, eu fiquei envergonhado, fiquei envergonhada, não há mais lugar para mim. Meus irmãos, Jesus olha para aquela mulher, ele não passa a mão na cabeça dela. Jesus, ele mostra a seriedade dos atos que nós praticamos. Mas Jesus oferece àquela mulher um caminho de restauração. Ele olha para aquela mulher que poderia estar morta naquele momento a pedradas, mas ele olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Mas eu imagino Jesus olhando nos olhos dela e dizendo: vai. E esse vai traz um sentido de
siga a sua vida, continue caminhando, não fique parada. Jesus incentiva aquela mulher a seguir em frente. Jesus não diz para ela: sua vida acabou, pecadora. Jesus olha para aquela mulher e oferece um caminho de restauração, um caminho de esperança, um novo começo, uma nova oportunidade de fazer o certo. Jesus diz: vai e não peques mais. Sabe, irmãos, igreja é este lugar. Muitas vezes pessoas chegam com a vida tão bagunçada e a gente senta e fala: Jesus, me dá graça, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou atender essa pessoa? Me ajude. Mas igreja é a comunidade da graça. Igreja é para todos. Igreja é para quem quer mudar de vida, é para quem diz: eu errei muito, mas eu quero consertar. Sabe, querido, talvez você está aqui hoje dizendo: olha, um dia eu errei, um dia eu pequei e minha vida parou a partir disso, mas em Jesus há lugar de recomeço, em Jesus há esperança, em Jesus o pecado não. Muitas vezes há pessoas que têm sido paradas porque foram feridas, outros têm ficado distraídos no caminho, têm ouvido vozes que não era para ouvir, e outros têm pecado e tem permitido que a acusação tome conta dela, os sofismas e tantas coisas. Mas nessa noite de aniversário da igreja, que no seu coração, Lagoinha Firmeza, fique essa marca: nós somos uma comunidade de cura. Nós somos uma comunidade que tem um foco, que tem uma visão, que tem um propósito, e somos uma comunidade do perdão. Que as pessoas, ao passarem de frente para essa igreja, podem dizer: olha, aqui há pessoas que vão me abraçar e que vão me ajudar a me levantar. Sabe, irmãos, esse é o propósito dessa igreja. Um dia nós fomos resgatados, um dia o Senhor teve misericórdia da nossa vida, um dia alguém nos abraçou, um dia alguém nos acolheu, um dia alguém estendeu as mãos para nós. E que eu e você possamos viver essa realidade, que eu e você olhemos para aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, e olha, eu não vou parar, eu não vou deixar que essas situações travem a minha caminhada. A Bíblia diz para nós em Filipenses, no capítulo 3, abra comigo, Filipenses 3. Queria chamar o ministério de louvor por um instante. Filipenses capítulo 3. O mesmo Paulo que nos ensina sobre ser imparável, aqui em Filipenses 3 ele vai dizer assim para nós, versículo 12, ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Diga comigo: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e diga comigo, e avançando para as que diante de mim estão. Esquecendo e avançando. Diga comigo, esquecendo e avançando. Irmão, ser imparável fala disso. É entender que a vida tem um sentido, e o sentido é para frente. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é para frente. Nós vamos dirigir e encontramos um pequeno retrovisor, mas um grande para-brisa. Existe muito mais na frente do que aquilo que ficou para trás. Que nós possamos entender isso. Paulo é alguém que não se mostra como satisfeito com a sua situação, mas é alguém que avança sempre. Irmãos, que na nossa caminhada, eu e você possamos tomar essa decisão. O pecado não vai me parar, eu não vou me distrair. Tantas pessoas com chamado e muitas vezes se distraem e ficam no meio do caminho. Interessante que Jesus, poucas vezes ele pede para a gente lembrar de alguém. E uma pessoa que ele nos pede para lembrar,
Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, é um momento que ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele pede para a gente lembrar de uma mulher que parou, de uma mulher que parou, que olhou para trás, que ficou presa, que o coração dela estava presa lá atrás. Meus irmãos, por que Jesus pede para a gente lembrar dessa mulher? Porque foi alguém que escolheu parar a sua caminhada. Havia todo um propósito de Deus na vida dela, um livramento de Deus na casa daquela mulher. E às vezes o Senhor pede para a gente olhar não apenas para quem deu certo, mas Ele pede para a gente olhar para quem deu errado e dizer: olha, aprenda. Essa mulher de Ló, ela parou. E porque ela parou, ela olhou para trás, olhou para a direção que não era para olhar. E a sua vida foi travada, os projetos ficaram travados, a sua família, talvez tomada por uma curiosidade, talvez presa aos encantos daquele lugar. Alguém já disse, meus irmãos, que é melhor a dor do progresso do que a dor da estagnação. Avançar às vezes dói, não parar às vezes é doloroso. Nós podemos hoje ter a dor da disciplina e dizer: eu vou seguir em frente, do que ter amanhã a dor do arrependimento por não termos feito isso. O povo de Israel, quando a nuvem se erguia de sobre o acampamento, eles podiam estar ali há dias, mas quando a nuvem se erguia, eles tinham que juntar tudo e seguir em frente. Ninguém podia questionar, dizer: olha, mas eu queria ficar aqui mais um pouquinho, tá legal, a gente está parado um pouco, mas era hora de marchar, era hora de seguir em frente. Meus irmãos, na nossa caminhada, nem sempre vai ser fácil ser alguém imparável. Às vezes você vai dizer: a caminhada está doendo, não está fácil. Mas quando Deus diz para nós caminhe, Ele não diz apenas vá sozinho, Ele diz: eu estou com você todos os dias. Ele diz: eu sou o caminho. Então, ao mesmo tempo, Ele é o companheiro de viagem e é o caminho que nós andamos. Eu e você não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Lagoinha Firmeza, neste dia, receba do Senhor essa palavra: as dores não vão parar essa igreja não vai se distrair, e nem mesmo os erros que cometemos na caminhada. Nós aprendemos a nos arrepender, a nos levantar e a caminhar rumo ao propósito que Deus tem para nós. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar, enquanto a gente vai adorar o Senhor aqui, e vamos orar. Aleluia, aleluia.